Me chamaram de louca, suja e até de perdida, só porque eu engravidei de um mendigo que dormia na calçada. Até hoje eles cochicham quando passo de mãos dadas com meu João na praça. Dizem, lá vai a que engravidou do mendigo. E eu sorrio, porque se eles soubessem o que aconteceu naquela noite de chuva... Tenho 74 anos agora e muita gente ainda não sabe a verdade. Dizem por aí que foi loucura minha, outros falam que foi desespero. Vou contar para vocês o que ninguém na minha cidade teve coragem de ouvir. E posso garantir uma coisa, o final dessa história não é nada do que você está imaginando agora. Meu primeiro marido batia com uma mão e abençoava com a outra. Osvaldo era respeitado por toda a cidade. Homem trabalhador, ia à missa todo domingo, ajudava nas quermesses e falava com todos com aquele sorriso largo. Na rua era um santo, dentro de casa, o diabo em pessoa. Nos conhecemos quando eu tinha só 19 anos. Ele já era mais velho, uns 32, e todo mundo dizia que eu tinha dado sorte. Moça, pegar um homem estabelecido desses é presente de Deus, falava minha mãe. No começo até parecia mesmo. Ele me tratava como uma boneca de porcelana, me dava flores, me levava para passear de carro pela cidade. 6 meses de namoro e casamos numa cerimônia que todo mundo comentou. A primeira bofetada veio quando eu queimei o arroz, 3 meses depois do casamento. Você não serve nem para isso? Foi só um tapa. Pediu desculpas depois. Chorou, me abraçou, disse que nunca mais ia acontecer. Eu acreditei. Quem não acreditaria? Os gritos foram ficando mais altos com o tempo, as desculpas mais raras, o cheiro de perfume de outra mulher nas camisas mais frequente. E eu? Fui murchando igual flor sem água, cada dia mais quieta, cada dia mais magra, cada dia com mais medo. Por que você não vai embora, Neuza? Muita gente hoje me pergunta. Ah, se fosse fácil assim, para onde eu iria? Com que dinheiro? E a vergonha de voltar para casa da mãe como fracassada? Naquela época, mulher separada era mulher falada. E tinha mais. Ele jurava que se eu saísse de casa, me achava onde eu estivesse e me matava. Você só sai daqui morta, ele dizia, e eu acreditava. Na igreja, eu sentava e sorria. As marcas roxas, cobria com pó e base, os olhos inchados de tanto chorar. Óculos escuros. Problema de vista, eu dizia. E ninguém desconfiava, ou fingia não desconfiar. O Osvaldo era tão bom homem, né? Ajudava todo mundo, dava emprego pra rapaziada, emprestava dinheiro sem cobrar juros. É um homem de Deus, dizia o padre. 5 anos assim. 5 anos de inferno disfarçado de lar. Não tivemos filhos, e hoje agradeço por isso. Deus sabe o que faz. Imagina uma criança crescendo naquele ambiente? Eu rezava todas as noites pedindo coragem para fugir, ou um milagre que mudasse o Osvaldo. Mas o milagre demorava, e a coragem também. Até que chegou aquela noite. Nunca vou esquecer. 17 de maio, dia de Santa Júlia. Chovia forte, e ele chegou bêbado, fedendo a bebida e a outra mulher. Eu já estava deitada, rezando baixinho como sempre. Ele entrou no quarto tropeçando nos próprios pés e começou a gritar que a janta não estava pronta. Mas Osvaldo, você chegou 3 horas depois do combinado. A comida estragou de tanto esperar. Não terminei de falar. O soco pegou no meu olho direito com tanta força que caí da cama. Enquanto eu estava no chão, ele tirou o cinto. Aquele cinto de couro grosso que eu tanto conhecia. Hoje eu te ensino a ser mulher direito. Não sei de onde veio a coragem. Talvez do desespero mesmo, ou quem sabe foi a Santa Júlia que me deu um empurrãozinho. Quando ele veio para cima de mim, eu rolei pro lado, me levantei num pulo e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Saí pela porta da frente sem nem pegar um casaco, sem bolsa, sem nada. Só com a camisola fina do corpo e o terror no coração. Chovia tanto que as ruas viraram rios. Meus pés descalços doíam nas pedras, mas eu não parava. Ouvia os gritos dele lá atrás. Volta aqui, desgraçada! E isso só me fazia correr mais. Não tinha destino, só queria distância. Quanto mais longe, melhor. Acabei chegando na praça central, aquela com a igrejinha pequena. Estava vazia por causa da chuva e já era tarde da noite.
Meu olho estava inchando, mal conseguia enxergar. A camisola, ensopada, colava no corpo. Eu tremia de frio e de medo. Sentei num banco embaixo de uma árvore que mal me protegia da água e chorei. Chorei de soluçar, daquele choro que parece que vai arrancar a alma da gente. Foi quando ouvi passos na água. Meu coração gelou. Me achou, pensei, ia ser meu fim. Me encolhi toda, como se isso fosse me fazer desaparecer. Mas não era o Osvaldo. Era um vulto magro, curvado, com um pedaço de lona nas costas tentando se proteger da chuva. No escuro, não consegui ver o rosto direito. Só vi que parou na minha frente e ficou me olhando. Eu, tremendo, sem saber se aquilo era melhor ou pior que encontrar meu marido. "A senhora tá bem?" A voz era rouca, mas suave, diferente dos berros que eu estava acostumada a ouvir em casa. Não consegui responder. As palavras travaram na garganta e só saiu mais choro. "Ele te bateu, né?" O estranho perguntou. E não sei porquê, mas aquela pergunta direta, sem rodeios, me deu um alívio. Alguém finalmente estava vendo o que todo mundo fingia não ver. Fiz que sim com a cabeça. "Marido?" Confirmei de novo. "Ele vem atrás?" "Acho que sim." Consegui finalmente falar. Foi quando ele olhou em volta, preocupado, e me estendeu a mão. "Vamos sair daqui. Conheço um lugar mais seguro." Não sei explicar até hoje por que confiei. Talvez porque naquele momento qualquer lugar seria mais seguro que o banco daquela praça. Ou talvez porque quando a gente está no fundo do poço, qualquer mão estendida parece salvação. Peguei na mão dele e levantei. Foi só aí que percebi. O homem que estava me ajudando era o João, o doido da praça, como o chamavam. O homem que perambulava pela cidade há alguns meses, dormindo onde a noite pegasse, catando latinhas, falando sozinho às vezes. Aquele que as pessoas evitavam, que as mães puxavam as crianças para longe quando ele passava. Aquele que meu próprio marido uma vez chamou de escória e disse que gente assim deveria ser recolhida. Quem diria que seria ele a me estender a mão quando todo mundo me deu as costas? E isso, meus queridos, foi só o começo de uma história que ninguém, nem eu mesma, poderia imaginar. Naquela noite, o homem que todo mundo tratava como lixo me deu a mão como se eu fosse uma rainha. O João me guiou pelas ruas escuras, desviando dos lugares mais iluminados. Ele conhecia cada beco, cada cantinho da cidade que eu, morando ali a vida toda, nem sabia que existia. A chuva continuava forte, mas ele dividiu comigo aquele pedaço de lona que carregava. Não adiantou muito, já estávamos ensopados mesmo, mas aquele gesto simples, me marcou para sempre. "A senhora conhece a Dona Teresa, a da costura?" Ele perguntou enquanto andávamos. "Minha tia", respondi surpresa. "Como você sabe dela?" "Ela me dá café às vezes. É gente boa. Mora longe do centro. O homem da senhora não vai procurar lá tão cedo." Não era bem um plano, mas era melhor que nada. Concordei com a cabeça. Tia Teresa era a única da família que nunca gostou do Osvaldo. "Esse homem tem olhar de cobra", ela dizia. Talvez por isso eu não visitasse ela tanto quanto devia. O João caminhava rápido, mesmo com aqueles pés descalços todos machucados. De vez em quando olhava para trás, preocupado, e acelerava o passo. Chegamos na rua da minha tia após uns 20 minutos andando. "É aqui", falei, apontando a casinha de portão azul. O João ficou parado, hesitante. A chuva escorria pelo rosto dele, pelos cabelos compridos e pela barba mal feita. Foi a primeira vez que olhei de verdade para ele. Devia ter uns 40 anos, mas o tempo na rua envelhece a gente. Os olhos eram de um castanho claro, quase dourado, olhos que não combinavam com aquela figura toda acabada. "A senhora vai ficar bem agora?" ele perguntou. "Acho que sim. Obrigada por me ajudar." Ele assentiu com a cabeça e ia se virando para ir embora quando eu me dei conta que ele voltaria para a chuva, sem destino. "Espera", chamei. "Você não quer entrar, pelo menos até a chuva passar?" Ele balançou a cabeça negativamente. "Melhor não. Sua tia não ia gostar. Gente como eu assusta as pessoas dentro de casa." Aquilo me doeu por dentro. Não pelas palavras, mas pela naturalidade com que ele as disse. Como se fosse algo tão óbvio, tão aceito.
Gente como ele não entra nas casas das pessoas. João, muito obrigada, de verdade. Ele deu um sorriso quebrado com dentes faltando e falou: a senhora é boa demais para apanhar daquele jeito. Merece coisa melhor. E saiu andando, voltando pro temporal, se misturando com a escuridão até eu não conseguir mais enxergar ele. Quando bati na porta da tia Teresa, ela quase teve um troço. Abriu o portão, me puxou para dentro e começou a chorar comigo. Meu olho já estava roxo, inchado, fechando. A camisola rasgada e suja, o cabelo grudado na cara. Meu Deus do céu, menina, o que ele fez com você? Contei tudo. Sobre os anos de pancada escondida, sobre a fuga desesperada, e sobre o João, que me ajudou quando ninguém mais estava lá. O doidinho da praça? Ela perguntou espantada. Foi ele que te trouxe até aqui? Ele não é doido, tia, só é... diferente. Ela me deu banho como se eu fosse criança, me vestiu com uma camisola dela, grande demais para mim. Fez um chá quente, colocou compressa no meu olho e me botou na cama do quartinho dos fundos. Você não volta mais para aquela casa, ouviu? Nunca mais. Naquela noite, não dormi. Fiquei repassando na cabeça como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. E como logo eu, Neuza, esposa do respeitado Osvaldo, tinha sido salva por um morador de rua que nem nome direito tinha para a maioria das pessoas. Era só o mendigo da praça. Na manhã seguinte, a tempestade tinha virado uma garoa fina. Tia Teresa saiu cedo para buscar minhas coisas na casa do Osvaldo. Ele saiu para trabalhar. Peguei só o básico, umas roupas e seus documentos. O resto, a gente resolve depois. Ela não quis me contar, mas anos depois soube que ele tinha enchido a casa de cachaça e apagado. Ainda bem. Se tivesse encontrado minha tia lá, não sei o que teria acontecido. Passei uma semana no quartinho dos fundos, mal saindo. O olho roxo foi desinchando, mas a vergonha não. Vergonha de ter aguentado tanto tempo. Vergonha de precisar da caridade da minha tia. Vergonha de ter sido tão cega. No domingo, resolvi ir até a igrejinha. Não para missa. Não estava pronta para encarar a cidade inteira ainda. Fui cedinho, quando sabia que estaria vazia. Queria agradecer a Deus por estar viva e pedir forças para o que viria pela frente. Quando saí da igreja, o sol finalmente aparecia depois de dias de chuva. Atravessei a praça, distraída, pensando em tudo e em nada ao mesmo tempo, quando quase tropecei nele. O João estava sentado no mesmo banco onde me encontrou naquela noite. Só que agora, na luz do dia, ele parecia ainda mais acabado. As roupas, mesmo secas, estavam em frangalhos. O rosto magro demais. O corpo todo encolhido como se tivesse dor. Ele me viu e arregalou os olhos, surpreso. Tentou se levantar rápido, como se eu fosse autoridade. A senhora tá melhor? O olho já... tá melhorando, cortei sem jeito. E você? Como tem passado? Ele deu de ombros. Normal, por aí. Ficamos num silêncio estranho. Ele olhando para o chão, eu sem saber o que dizer. Como se agradece alguém que salvou não só seu corpo, mas talvez sua vida inteira. Já tomou café hoje? Perguntei do nada. Ele balançou a cabeça que não. Vamos ali na padaria? Eu pago um café e um pão para você. É o mínimo que posso fazer. A senhora não precisa. Já ajudei porque quis. Eu sei, mas eu quero. Por favor. Acho que ele percebeu na minha voz que era importante para mim, porque acabou concordando. Fomos até a padaria do seu Manuel, na esquina. Quando entramos, todo mundo olhou. A mulher do Osvaldo, com olho roxo, acompanhada do mendigo da praça. Vi o julgamento nos olhos deles, mas naquele momento não me importei nem um pouco. Pedimos café com leite e pão na chapa. O João comeu como quem não via comida há dias. Talvez não visse mesmo. Entre uma mordida e outra, ele me contou um pouquinho sobre sua vida. Tinha sido pedreiro, teve família, casa, perdeu tudo pro vício em bebida. A vergonha não deixou ele procurar ajuda da família. É melhor eles pensarem que morri do que me verem assim, disse. Quando falou isso, algo dentro de mim se quebrou. Pensei em como a gente se esconde atrás das aparências. Eu fingindo que meu casamento era perfeito, enquanto apanhava entre quatro paredes.
ele fingindo que não existia para não envergonhar a família. 2 fingimentos diferentes, mas com a mesma raiz. O medo do julgamento dos outros. Sabe, João, falei quando terminamos o café. Acho que a gente tem mais em comum do que parece. Ele deu aquele sorriso torto de novo e pela primeira vez vi um brilho diferente nos olhos dele. Não era mais só tristeza. Tinha um quê de esperança, talvez? A senhora é diferente, ele disse. Nunca me olhou como se eu fosse um bicho. Nem antes, nem agora. Saímos da padaria e nos despedimos. Mas antes de ir, prometi que voltaria no dia seguinte com outro café. Ele disse que não precisava, mas no fundo, acho que ficou feliz com a promessa. E foi assim que começou. Um café após o outro. Uma conversa após a outra. E sem que eu percebesse, aquele homem que todo mundo evitava foi se tornando a única pessoa com quem eu me sentia verdadeiramente eu mesma. O que eu não sabia é que essa aproximação inocente ia virar o maior escândalo que nossa cidadezinha já tinha visto. Eu comecei a criar uma rotina. Todas as manhãs, depois que minha tia saía para a costura, eu preparava 2 cafés em garrafas térmicas, embrulhava 4 pães com manteiga num guardanapo, colocava tudo numa sacola e saía. Sempre tomava cuidado para ver se não encontraria Osvaldo pelo caminho. Tinha ouvido dizer que ele me procurava pela cidade, perguntando por aí, furioso. O João sempre estava no mesmo lugar, o banco de madeira perto do coreto da praça, às vezes dormindo sentado, às vezes só olhando o movimento. Quando me via chegando com a sacola, abria um sorriso que iluminava aquele rosto sofrido. Trouxe café quentinho, eu dizia. A senhora não devia se incomodar, ele sempre respondia. Não é incômodo nenhum, João, e já te falei para parar com esse negócio de senhora. Me chama de Neuza. Nem sou tão velha assim. Ele sorria envergonhado. É o costume, minha mãe sempre ensinou a respeitar. Sentávamos lado a lado, tomando café e comendo pão. No começo, as conversas eram poucas. Ele, tímido demais. Eu, ainda carregando o peso do que tinha vivido. Mas aos poucos, as palavras foram saindo mais fácil. João me contou sobre sua vida antes das ruas. Tinha sido pedreiro bom, trabalhou em obras grandes. Casou cedo com a namorada da adolescência. Teve 2 filhos. Construiu casa própria, pequena mas arrumada, num bairro simples de uma cidade vizinha. O que aconteceu? Perguntei um dia, depois de quase 2 semanas desses encontros matinais. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o fundo da xícara de café como se lá encontrasse as respostas. Cachaça, disse finalmente. Comecei bebendo com os colegas depois do serviço. Um golinho aqui, outro ali. Quando vi, já não conseguia parar. Gastava o dinheiro do mês em 1 semana. Minha mulher reclamava, com razão. As crianças tinham medo de mim quando eu chegava cambaleando. Um dia, bêbado, quebrei tudo dentro de casa. Minha esposa pegou os meninos e foi embora para a casa da mãe dela. Não culpo ela. Eu tinha virado um monstro. Suas mãos tremiam um pouco enquanto falava. Notei que ele não olhava nos meus olhos. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Perdi o emprego. Vendi os móveis para comprar bebida. Quando não tinha mais nada para vender, a vergonha não deixou eu procurar ajuda. Saí andando sem rumo, de cidade em cidade, fazendo bico aqui e ali, sempre caindo no mesmo buraco, até parar aqui. E faz quanto tempo que você está... assim? Perguntei, sem saber bem como perguntar sem ofender. Na rua? Uns 3 anos, mais ou menos. Nessa cidade faz uns 8 meses. Eu peguei a mão dele. Estava áspera, calejada de tanto trabalho pesado e da vida dura. Ele se assustou com o toque, como se não estivesse acostumado com gente encostando nele sem ser para machucar ou expulsar. Você não bebe mais? Perguntei baixinho. Ele deu um suspiro fundo. Tento não beber. Às vezes consigo ficar semanas sem uma gota. Outras vezes, a vontade vem tão forte que parece que vou morrer se não beber. Aí caio de novo. É uma luta de todo dia. Naquele momento, vi no João o mesmo que ele deve ter visto em mim naquela noite de chuva. Uma pessoa quebrada, lutando para sobreviver num mundo que não perdoa fraquezas. Os dias foram passando e nossos encontros aumentando. Já não era só café da manhã. Às vezes eu levava um almoço simples em marmita.
Outras vezes, só ia conversar mesmo. Ele me contava histórias da vida dele, eu contava da minha. Descobrimos que tínhamos a mesma idade, 41 anos, embora ele parecesse bem mais velho pelo sofrimento da rua. Uma tarde, cheguei na praça e não o encontrei no lugar de sempre. Senti um aperto no peito. Será que tinha acontecido algo? Será que voltou a beber e foi embora? Ou pior, será que o Osvaldo... Dei uma volta completa na praça, procurando, até que o vi num cantinho afastado, concentrado em algo. Quando cheguei perto, levei um susto. João estava com um martelo velho e algumas tábuas, martelando e medindo com cuidado. "O que é isso?" perguntei curiosa. Ele se assustou. Não tinha me visto chegando. Ficou vermelho como um pimentão e tentou esconder o que estava fazendo. "Não é nada não, só uma bobagem." "Me mostra", insisti. Relutante, ele se afastou e pude ver. Era um banco. Um banco de madeira rústico, mas feito com tanto esmero que dava para ver o carinho em cada detalhe. "Você que fez isso?" "É. Peguei umas tábuas que iam jogar fora numa construção ali perto. O martelo emprestei do zelador da igreja. Ele deixa eu guardar as ferramentas lá." "Mas para que um banco? Já tem tantos na praça." Ele passou a mão na barba por fazer, nervoso. "É que... Bem, eu percebi que a senhora... Quer dizer, você sempre fica em pé quando vem me visitar. Os bancos da praça estão todos velhos, cheios de lascas. Pensei em fazer um mais confortável, pra gente tomar café." Senti meus olhos encherem de água. Um nó se formou na minha garganta. Em todos os anos, casada com Osvaldo, ele nunca tinha feito nada pensando no meu conforto. E ali estava o João, sem ter onde cair morto, fazendo um banco com as próprias mãos só para que eu pudesse me sentar confortavelmente ao lado dele. "Ainda não está pronto", ele se apressou em dizer, interpretando meu silêncio como decepção. "Falta lixar direito, dar um verniz que o seu Pedro da ferragem prometeu me arrumar." Não consegui dizer nada. Só me sentei ao lado dele no chão e o abracei. Foi um abraço desajeitado, tímido. Ele ficou duro como pedra no começo, depois relaxou um pouco. Acho que fazia anos que ninguém o abraçava. Na semana seguinte, o banco ficou pronto. João o colocou debaixo de uma árvore frondosa, onde batia uma sombra gostosa durante a manhã. Estava lindo. Ele tinha lixado cada pedacinho, arredondado os cantos para não machucar, passado um verniz que deixou a madeira com um brilho bonito. Até entalhado nossos nomes embaixo, de um jeito discreto que só quem soubesse iria notar. O banco virou nosso ponto de encontro. Estávamos lá quase todo dia, conversando sobre tudo e sobre nada. Eu levava livros às vezes, lia histórias para ele. Descobri que João adorava ouvir sobre lugares distantes, países que ele nunca ia conhecer. Seus olhos brilhavam quando eu descrevia as pirâmides do Egito ou a Torre Eiffel, coisas que eu só conhecia dos livros da biblioteca, mas falava como se tivesse visto. Foi nesse banco que, certo dia, ele me contou que estava juntando dinheiro catando latinhas para tentar alugar um quartinho. "Cansei de viver assim", disse. "Quero tentar de novo. Talvez conseguir um serviço de pedreiro, quem sabe." Foi nesse mesmo banco que percebi que as pessoas da cidade começavam a cochichar quando nos viam juntos. As fofocas começaram pequenas, depois foram crescendo. A mulher do Osvaldo anda de conversinha com o mendigo da praça. No começo, eu fingia não ouvir. Depois, resolvi que não me importava. Um dia, tia Teresa me chamou para uma conversa séria. "Neuza, o povo anda falando de você e desse tal de João. Não fica bem, menina. Você é uma mulher casada ainda, mesmo separada. E ele é... Bem, ele é o que é." "E o que ele é, tia?" perguntei, já sentindo o sangue ferver. "Ora, Neuza, é um homem da rua, um coitado, tem problema com bebida, não tem nada para te oferecer. Ele me ofereceu ajuda quando ninguém mais ofereceu. Me ofereceu amizade sem pedir nada em troca. Isso é mais do que muita gente com casa e dinheiro fez por mim." A tia balançou a cabeça, preocupada. "Só não quero que você se machuque de novo, minha filha. E tem o Osvaldo também. Ele anda dizendo por aí que vai te buscar de volta, nem que seja à força." Aquilo me deu um frio na barriga. Sabia que Osvaldo não era de ameaças vazias, mas já tinha ido longe demais para voltar atrás agora.
Não tenho medo dele, tia, não mais. E era verdade. Algo dentro de mim havia mudado naqueles meses. A mulher assustada que fugiu na chuva já não existia mais. No lugar dela, estava nascendo uma Neuza que não abaixava mais a cabeça, que não se escondia, que não tinha vergonha de ser quem era. E parte dessa mudança, eu sabia, vinha das nossas conversas naquele banco de madeira. Da maneira como João me olhava. Não como propriedade, não como serviçal, não como algo a ser controlado, mas como um ser humano com valor próprio. O que eu não imaginava é que aquele simples banco, feito de sobras de madeira e boas intenções, seria palco de uma noite que mudaria nossas vidas para sempre. Os dias foram passando e minha amizade com João só crescia. Eu já nem ligava mais para os olhares tortos que recebia na rua. Quando ia ao mercadinho, as mulheres paravam de conversar e ficavam me encarando. No açougue, seu Antônio mal me dava bom dia. Na farmácia, a moça do caixa cochichava com as colegas enquanto me atendia. Era como se eu tivesse virado uma criminosa da noite pro dia. Lá vai a mulher que trocou o marido pelo mendigo. Ouvi uma vez quando passava pela praça. Fingi que não escutei, mas por dentro estava fervendo. Que direito tinham de julgar minha vida? Onde estavam essas pessoas quando eu precisava de ajuda? Nenhuma delas estendeu a mão quando eu apanhava dentro de casa. Tia Teresa continuava preocupada. Neuza, pensa bem no que você está fazendo. O povo dessa cidade tem memória de elefante e língua de cobra. E eu com isso, tia, já sofri demais me importando com o que os outros pensam. Ela suspirava, balançando a cabeça. No fundo, acho que entendia. Tia Teresa sempre foi a rebelde da família. Não casou, vivia da costura, tinha suas próprias ideias. Talvez por isso me acolheu sem pestanejar quando precisei. O João, esse parecia outro homem. Ainda dormia na rua, ainda catava latinhas, ainda usava roupas velhas, mas havia uma dignidade nova nele. Deixou a barba mais aparada, lavava as roupas com mais frequência num tanque público, penteava o cabelo antes dos nossos encontros. E o mais importante, estava há quase 2 meses sem beber. É por você, ele me disse um dia, sentado no nosso banco. Prometi para mim mesmo que não ia mais te decepcionar aparecendo bêbado. Você não precisa fazer isso por mim, João. Tem que fazer por você. Faço pelos dois. Por mim, porque quero ser melhor. Por você, porque me faz acreditar que posso ser. Ele começou a fazer pequenos serviços pela cidade. Consertava uma cerca aqui, carregava compras ali, ajudava numa obra acolá. Aos poucos, algumas pessoas foram notando que ele era bom no que fazia, que trabalhava direito, que não era só o mendigo da praça, mas o João, o homem que sabia de construção. Um dia, apareceu todo orgulhoso no nosso banco. Tinha conseguido um trabalho de 1 semana, ajudando na reforma da casa do seu Juvenal. Com o dinheiro, comprou roupas novas num brechó, uma calça jeans sem furos, uma camisa xadrez, sapatos velhos, mas em bom estado. Olha só para você, falei sorrindo. Todo elegante. Ele ficou vermelho como um pimentão, mas sorriu de volta. Aquele sorriso que foi ficando cada vez mais frequente com o passar dos dias. Um sorriso que me aquecia por dentro de um jeito que eu não sabia explicar. Começamos a fazer coisas juntos que iam além de só sentar e conversar. Íamos à biblioteca pública, onde eu o ajudava a reaprender a ler direito. Ele tinha parado na 4ª série. Às vezes, caminhávamos até o rio na saída da cidade, onde era fresquinho nas tardes de calor. Ele me mostrou lugares que eu nem sabia que existiam na minha própria cidade. Cantinhos escondidos que só quem vive na rua conhece. Foi num desses passeios que ele pegou na minha mão pela primeira vez. Estávamos voltando do rio, o sol já se pondo, quando cruzamos com o Toninho da padaria. Ele nos olhou com uma cara tão feia, tão cheia de nojo, que senti meu estômago revirar. João percebeu e, num gesto que me pegou de surpresa, segurou minha mão. Firme, mas gentil. Um gesto que dizia: estou aqui, não se importe com eles. Continuamos andando, mão na mão, em silêncio. Nenhum dos dois mencionou o que tinha acontecido, mas algo mudou naquele dia.
Um sentimento que crescia devagar, como uma plantinha teimosa rachando o asfalto, começou a florescer entre a gente. As semanas se transformaram em meses. 3 meses desde aquela noite de chuva. 3 meses de uma amizade que ninguém entendia, nem mesmo a gente direito. João finalmente conseguiu juntar dinheiro suficiente e alugou um quartinho nos fundos da casa da Dona Zefa. Era minúsculo, mal cabia uma cama e um armário velho, mas para ele era um palácio depois de tanto tempo na rua. A primeira noite que dormiu lá, me contou no dia seguinte. Chorou como criança. Sabe o que é mais estranho, Neuza? Não consegui dormir direito. Acostumei com o barulho da rua, com as estrelas no céu. Dentro de 4 paredes, me senti preso. É só costume, falei. Logo você se adapta de novo. Ele concordou pensativo. É engraçado como a gente se acostuma com as coisas, até com o sofrimento. Aquilo me atingiu fundo. Quantos anos eu tinha me acostumado com o sofrimento no meu casamento? Quanto tempo achei que aquilo era normal, era o que eu merecia? Um dia eu estava ajudando o João a arrumar o quartinho. Levei umas cortinas velhas que minha tia não usava mais, uns lençóis, uma toalha de mesa. Queria deixar o lugar mais aconchegante. Estávamos pendurando as cortinas quando ouvimos batidas fortes na porta. Era Dona Zefa, a senhoria, com uma cara de poucos amigos. Seu João, precisamos conversar. O tom dela já dizia tudo. João pediu que entrasse, mas ela ficou na porta mesmo, me olhando de cima a baixo. Olha, seu João, o senhor é um bom inquilino. Paga em dia, não faz bagunça, mas não posso permitir esse tipo de coisa aqui. Que tipo de coisa, Dona Zefa? Ele perguntou confuso. Isso aí. Mulher casada visitando o senhor. Tá dando o que falar na vizinhança. Tenho minha reputação, sabe? Senti meu rosto esquentar de vergonha e raiva. Dona Zefa, com todo respeito, não estamos fazendo nada de errado. Sou amiga do João. Estou ajudando ele a se estabelecer. Ela deu uma risadinha seca. Amiga, é. E desde quando mulher casada tem amizade com um homem assim? Assim como? João perguntou, a voz estranhamente calma. O senhor sabe da sua condição? Minha condição é de ser humano, Dona Zefa. Igual a senhora, igual a Neuza. Se isso incomoda, lamento muito. Fiquei admirada com a resposta dele. Sem agressividade, sem baixar a cabeça, apenas afirmando seu valor como pessoa. Dona Zefa ficou sem graça, mas manteve a posição. Bem, de qualquer forma, se isso continuar, vou ter que pedir que o senhor procure outro lugar. Quando ela saiu, caí sentada na beirada da cama, arrasada. Me desculpa, João. Estou trazendo problemas para você. Ele se agachou na minha frente segurando minhas mãos. Você nunca foi problema, Neuza. Nunca. Você foi a única pessoa nessa cidade que me tratou como gente. Nossos olhos se encontraram. Havia algo naquele olhar que me deixou sem fôlego. Uma mistura de gratidão, carinho e algo mais. Algo que nenhum de nós estava pronto para nomear ainda. Mas a vida tem dessas coisas. Quando achamos que estamos controlando tudo direitinho, ela vem e vira a mesa inteira. Uma tarde, estava voltando da feira quando avistei um carro conhecido estacionado na frente da casa da minha tia. O carro do Osvaldo. Meu coração disparou. Minhas pernas ficaram bambas. Por um instante, pensei em fugir, mas então me lembrei da promessa que tinha feito a mim mesma. Nunca mais ter medo. Entrei. Osvaldo estava sentado na sala, tomando café com minha tia, que parecia desconfortável. Quando me viu, ele levantou com aquele sorriso que um dia me encantou, mas que agora só me dava arrepios. Neuza, meu amor, finalmente. O que você quer, Osvaldo? Conversar, te pedir perdão, dizer que mudei. Ele parecia sincero, mas eu já conhecia bem aquele teatro. Tá bom, já conversou? Já pediu perdão. Agora pode ir. Ele riu como se eu tivesse contado uma piada. Não seja assim, querida. Sou seu marido. Vim te buscar de volta para casa. Não tenho mais casa com você. E não sou mais sua querida. O sorriso dele murchou. Os olhos, aqueles olhos que eu conhecia tão bem, escureceram. É por causa daquele vagabundo, não é? Tá todo mundo falando. A minha mulher se metendo com um bêbado de rua. Não fala assim do João. Ele é 10 vezes mais homem que você.
Foi como acender um fósforo num barril de pólvora. Osvaldo avançou para cima de mim, o rosto contorcido de raiva. Tia Teresa gritou. Consegui desviar por pouco, correndo para a cozinha. Ele veio atrás, berrando todos os palavrões que conhecia. Você não é nada sem mim, nada. Acha que aquele lixo vai te dar alguma coisa? Ele não tem nem onde cair morto. Peguei uma faca de cozinha e apontei para ele. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Sai da casa da minha tia, agora, ou eu juro que me defendo. Ele parou, surpreso com minha reação. A Neuza de antes teria se encolhido num canto, chorando. Esta nova Neuza estava pronta para lutar. Isso não fica assim, ele rosnou recuando. Vou acabar com a vida daquele mendigo, e depois venho te buscar, nem que seja à força. Quando ele saiu batendo a porta, desabei numa cadeira tremendo. Tia Teresa me abraçou, chorando. Meu Deus, menina, ele tá louco. Tenho que avisar o João, falei, me levantando num pulo. O Osvaldo é capaz de fazer uma besteira. Saí correndo pelas ruas, o coração na boca, rezando para não ser tarde demais. Enquanto corria, uma certeza foi crescendo dentro de mim. O que eu sentia pelo João ia muito além da amizade ou da gratidão. E agora tinha medo de perder isso antes mesmo de entender direito o que era. O céu escureceu de repente naquela tarde, como se adivinhasse a tempestade que estava por vir na minha vida. Nuvens pesadas se juntaram enquanto eu corria feito louca pelas ruas, procurando por João. Fui ao quartinho dele, à praça, aos lugares que costumávamos frequentar. Nada. Comecei a perguntar às pessoas. Viu o João? O João da praça? Alguns viravam a cara, outros balançavam a cabeça negativamente. Um menino que vendia picolé finalmente me deu uma pista. Vi ele indo pro lado do galpão velho, dona, aquele perto do rio. O galpão velho, claro, era onde meu pai guardava as ferramentas quando era vivo. Um lugar abandonado há anos que ficava na beirada da cidade. João tinha me contado que às vezes dormia lá antes de conseguir o quartinho, principalmente em dias de chuva forte. Corri para lá enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a cair, grossos e gelados. Quando cheguei perto do galpão, ouvi vozes alteradas. Uma delas reconheci na hora, Osvaldo. A outra, mais calma, mais firme, era do João. Meu sangue gelou. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho. Pela fresta da porta velha de madeira, vi os dois. Osvaldo gesticulava, o rosto vermelho de raiva. João estava encostado numa parede, os braços cruzados, ouvindo. Fique longe da minha mulher, seu imundo! Osvaldo gritava. Quem você pensa que é? Um vagabundo, um bêbado, achando que pode roubar a mulher dos outros? Não roubei nada de ninguém, João respondeu, a voz controlada. A Neuza não é um objeto para ser roubado. Ela escolheu sair da sua casa porque você batia nela, simples assim. E o que você dá para ela, hein? Um banco de praça? Um quartinho de favor? Olha para você, não tem nada para oferecer. Eu dou casa, comida, roupa lavada. E olho roxo, costela quebrada, medo. Isso também você dá de monte, né? Osvaldo avançou de repente, agarrando João pela camisa e o empurrando contra a parede. Vou te ensinar a não meter o bedelho onde não é chamado. Não pensei duas vezes. Empurrei a porta com força e entrei. Larga ele! Os dois viraram para mim surpresos. Osvaldo soltou João, que ajeitou a camisa amarrotada. Neuza, sai daqui, João falou preocupado. Isso é entre eu e ele. Não, não é. É sobre mim, sobre minha vida. E eu tenho o direito de escolher o que quero. Osvaldo soltou uma risada amarga. E é isso que você quer? Esse aí, olha bem para ele, Neuza. Um nada, um fracassado. A cidade inteira tá rindo de você, sabia? A mulher do Osvaldo e o mendigo. Melhor ser a mulher do Osvaldo e o mendigo do que ser só a mulher do Osvaldo e viver naquele inferno. Pelo menos o João nunca levantou a mão para mim. Nunca me humilhou. Nunca me fez sentir um lixo. A chuva engrossou lá fora, o barulho das gotas batendo no telhado de zinco do galpão, criando uma música de fundo para nossa confrontação. Relâmpagos iluminavam o lugar de vez em quando através das frestas das paredes. Você não sabe o que está falando. Osvaldo deu um passo na minha direção. Tá confusa.
Esse vagabundo te encheu a cabeça de besteira. João se colocou entre nós. Acho melhor você ir embora, Osvaldo. A Neuza deixou bem claro o que quer. E quem é você para me dizer o que fazer, hein? Osvaldo empurrou João com força. Vamos, seu bêbado, mostra que homem você é. João não reagiu. Apenas se recompôs e disse calmamente. Não vou brigar com você. Não sou esse tipo de homem. Não é homem, isso sim. Se ser homem é bater em mulher, então realmente não sou. Vi o rosto de Osvaldo se contorcer de ódio. Num movimento rápido, ele tirou algo do bolso. O brilho metálico me fez gelar. Um canivete. Vamos ver se você continua tão corajoso agora, ele rosnou, avançando para João. Tudo aconteceu muito rápido. Gritei. João recuou. Osvaldo investiu contra ele, desajeitado pela raiva. João desviou, mas não completamente. Vi o momento exato em que a lâmina rasgou o braço dele, abrindo um corte. João segurou o braço ferido, o sangue começando a manchar a camisa. Osvaldo, vendo o que tinha feito, pareceu hesitar por um instante, mas logo avançou de novo. Sem pensar, peguei um pedaço de madeira que estava no chão e acertei as costas de Osvaldo com toda a força que consegui reunir. Ele cambaleou, surpreso mais do que machucado, e se virou para mim. Ele não terminou a frase. João, mesmo ferido, conseguiu agarrá-lo por trás, imobilizando o braço que segurava o canivete. Chega, Osvaldo, João falou, a voz firme. Isso não vai levar a nada. Vai embora. Deixa a Neuza em paz. Por um momento, achei que Osvaldo ia se acalmar. Mas então ele se soltou com um safanão e se virou, brandindo o canivete na direção de João. Vou acabar com você. Nesse exato momento, um barulho ensurdecedor encheu o galpão. Um trovão tão forte que fez o chão tremer. E então, um estrondo ainda maior. Parte do telhado velho desabou com o peso da água, trazendo madeiras podres e telhas. Osvaldo, assustado, olhou para cima. Foi o tempo suficiente para João me puxar para longe da área que estava cedendo. Pedaços de madeira e telhas caíram onde estávamos segundos antes. Quando a poeira baixou, vi Osvaldo do outro lado do galpão, separado de nós pelos escombros. Ele olhou para o canivete em sua mão, depois para nós e, por fim, para a chuva torrencial lá fora. Algo em seu rosto mudou. Talvez a realidade do que estava prestes a fazer tenha finalmente atingido sua consciência. Isso não acabou, ele murmurou, guardando o canivete. Depois, saiu para a chuva, desaparecendo na cortina de água. Fiquei parada, tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. João me abraçou com o braço bom, o outro ainda sangrando. Você tá bem? Ele perguntou, preocupado comigo mesmo estando ferido. Não consegui responder. As lágrimas vieram de uma vez, misturadas com soluços que sacudiam meu corpo inteiro. Chorei pelo medo, pela raiva, pela libertação que sentia. Chorei por todos os anos perdidos com Osvaldo, por todas as marcas que ele deixou em mim, visíveis e invisíveis. João me segurou firme enquanto eu desabava. Sua presença era como uma âncora em meio à tempestade, tanto a que caía lá fora, quanto a que rugia dentro de mim. Quando finalmente me acalmei, olhei para o braço dele. Precisamos cuidar disso. Rasguei um pedaço da minha saia e improvisei um curativo, amarrando com cuidado ao redor do corte. Não era profundo, graças a Deus, mas ainda assim sangrava bastante. A chuva não dava trégua. Estávamos presos ali, pelo menos até que a tempestade amainasse. João juntou alguns pedaços de madeira seca que encontrou num canto e fez uma pequena fogueira para nos aquecer. Nos sentamos lado a lado, em silêncio, ouvindo o tamborilar da chuva e o ocasional ronco de trovão. A luz fraca do fogo dançava nas paredes do velho galpão, criando sombras que pareciam contar histórias silenciosas. Tenho medo do que ele pode fazer, falei finalmente. O Osvaldo não é homem de desistir fácil. Vamos dar um jeito, João respondeu, segurando minha mão. Se precisar, vou embora dessa cidade. Não quero trazer mais problemas para você. Apertei sua mão com força. Não, chega de fugir, chega de ter medo. Se alguém tem que ir embora, é ele. João sorriu de leve,
Aquele sorriso que aos poucos foi se tornando o meu porto seguro nos últimos meses. Você mudou, Neuza. Tá mais forte. Aprendi com você. Nossos olhares se encontraram, e pela primeira vez não desviei. Vi nos olhos dele tudo o que não precisava ser dito: o carinho, o respeito, a admiração. E algo mais, algo que fazia meu coração bater mais rápido. Não sei dizer quem se aproximou primeiro. Só sei que num momento estávamos conversando e no outro nossos lábios se encontraram. Um beijo tímido, hesitante no começo, como se ambos estivéssemos testando um terreno desconhecido. Depois, mais confiante, mais profundo. Quando nos separamos, João encostou sua testa na minha, os olhos fechados, como se estivesse absorvendo o momento. Desculpa, ele murmurou. Não devia ter... E coloquei um dedo sobre seus lábios. Não pede desculpa, eu também queria. Naquela noite, no velho galpão do meu pai, com a chuva caindo lá fora e o mundo parecendo tão distante, nos entregamos um ao outro. Não foi por desespero ou carência, foi por escolha, por desejo, por uma conexão que vinha crescendo silenciosamente entre nós, como uma semente teimosa rachando o concreto para encontrar a luz. Nos amamos sobre um velho cobertor que João usava para dormir, com a fogueira crepitando ao lado, iluminando nossos corpos e aquecendo nossa pele. Nos amamos com a certeza de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo, nos braços um do outro. E naquela noite, sem que soubéssemos ainda, uma nova vida começou. Uma vida que viria para mudar tudo, para desafiar todos os preconceitos da cidade pequena, para testar nossa força e nosso amor de maneiras que nunca imaginamos. Naquela noite, eu engravidei do homem que a cidade inteira chamava de mendigo. 2 semanas depois daquela noite no galpão, comecei a sentir os primeiros sinais. Enjoos fortes logo de manhã. Cansaço que não passava nem depois de dormir a noite toda. Uma fome estranha por coisas que nunca me interessaram antes, como pepino com mel. No início, achei que era só o estresse. Afinal, desde o confronto com Osvaldo, vivia em alerta constante. Ele tinha desaparecido da cidade por uns dias, mas voltou mais calmo, estranhamente quieto. Isso me deixava ainda mais nervosa. Osvaldo calado era mais perigoso que Osvaldo berrando. Foi tia Teresa quem percebeu primeiro. Me viu correndo para o banheiro pela 3ª vez na mesma manhã e balançou a cabeça. Menina, você tá grávida. Parei no meio do corredor, a mão na boca, e olhei para ela como se tivesse falado um absurdo. Não, tia, é só uma indisposição. Indisposição que já dura 2 semanas? Que te faz acordar no meio da noite pedindo doce de leite com banana? Que deixa seus peitos doloridos ao ponto de você não conseguir nem abotoar o sutiã direito? Senti meu rosto esquentar. Não tinha percebido que ela notava tudo isso. Mas, não pode ser. Eu tenho 41 anos. E daí? Minha prima Dolores teve a Mariazinha com 43. Idade não impede nada quando a natureza quer agir. Naquele mesmo dia, comprei um teste na farmácia da cidade vizinha. Não tive coragem de comprar na nossa. A fofoca ia correr mais rápido que eu voltasse para casa. Fiz o teste trancada no banheiro, o coração quase saindo pela boca. Quando as 2 listinhas apareceram, claras como água, me sentei no vaso e chorei. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de medo, de alegria, de confusão, tudo misturado. Um filho do João. Um pedacinho nosso que já estava crescendo dentro de mim, sem pedir licença, sem se importar com o que o mundo ia pensar. Demorei 3 dias para criar coragem de contar para ele. 3 dias de ensaiar na frente do espelho, de imaginar reações, de planejar palavras que fugiam quando eu mais precisava delas. Nos encontramos no nosso banco, como sempre. Era fim de tarde. O sol se punha alaranjado atrás da igreja. João estava feliz naquele dia. Tinha conseguido um trabalho de 1 mês, ajudando na reforma da escola. É temporário, mas se eu me mostrar bem, quem sabe não vira algo fixo. Sorri, feliz por ele, mas meu sorriso deve ter saído torto, porque ele logo percebeu que havia algo errado. Que foi, Neuza? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Era agora ou nunca. João, eu tô grávida.
Vi o rosto dele passar por 1000 emoções em segundos, surpresa, choque, medo, e depois um sorriso tão grande, tão cheio de luz, que iluminou a praça inteira. Um filho? Nosso? Ele falou baixinho, como se fosse um segredo precioso demais para ser dito em voz alta. Confirmei com a cabeça, as lágrimas já escorrendo. Ele me abraçou forte, depois se afastou de repente, preocupado. Não tô machucando vocês, né? Aquele vocês me pegou de jeito. Não era mais só eu, eram nós. Uma família pequenina, improvável, mas já tão amada. Não se preocupa, sorri. Tá tudo bem ainda. Ele passou a mão no meu rosto, secando minhas lágrimas, os olhos dele também marejados. Vou cuidar de vocês, Neuza. Juro pela minha vida. Vou ser o melhor pai que essa criança poderia ter. Acreditei nele, porque João nunca tinha quebrado uma promessa feita para mim. A notícia, claro, não demorou a se espalhar. Pequenas cidades têm ouvidos grandes. Logo todo mundo sabia que a Neuza, ex-mulher do Osvaldo, estava esperando um filho do João, o ex-morador de rua. E foi aí que o inferno começou de verdade. As pessoas nem disfarçavam mais quando falavam de mim. Na feira, uma senhora puxou a neta para o lado quando passei, como se gravidez fosse contagiosa. Na igreja, o padre me chamou para uma conversa particular, onde sugeriu que eu poderia resolver a situação, indo para outra cidade até o bebê nascer, depois dar para uma boa família. Fiquei tão chocada que saí sem dizer uma palavra. Osvaldo, quando soube, veio à casa da minha tia, bêbado e transtornado. É meu filho, ele berrava na porta. Não tem como ser daquele vagabundo, você era minha mulher. Tive que explicar, com toda a calma que consegui juntar, que não dormíamos juntos há mais de 4 meses, que o bebê não podia ser dele. Então você é uma vadia, uma mulher da vida, se deitando com um bêbado de rua. As palavras doíam, mas não tanto quanto já doeram um dia. Estava calejada de ofensas, e algo dentro de mim dizia que esse bebê, esse pedacinho de vida crescendo no meu ventre, valia qualquer humilhação. Foi tia Teresa quem apareceu com um balde d'água e jogou nele. Sai da minha porta, seu desgraçado, ou chamo a polícia. A Neuza não é mais sua mulher. Vai viver a sua vida e deixa ela em paz. Ele saiu, ensopado e xingando, mas saiu. No dia seguinte, soube que tinha entrado numa briga feia no bar e sido preso. Parte de mim sentiu pena. Parte de mim sentiu alívio. Os irmãos se afastaram ainda mais. Meu irmão mais velho, Sebastião, veio de outra cidade só para me dizer na cara que eu tinha envergonhado a família, que nossos pais deviam estar se revirando no túmulo, que eu não era mais bem-vinda na casa dele. E essa criança, ele disse com desprezo, vai carregar a marca de ser filha de um mendigo pelo resto da vida. Melhor ser filho de um mendigo honesto que de um homem respeitável que bate na mulher, respondi, fechando a porta na cara dele. Mas nem tudo eram espinhos. João, aquele homem que a cidade inteira desprezava, se mostrava mais forte e mais digno a cada dia. Quando soube das fofocas, dos olhares, dos insultos que eu recebia, não se escondeu. Pelo contrário, passou a me acompanhar em todos os lugares, de cabeça erguida, segurando minha mão com orgulho. Se é para falar, que falem olhando na nossa cara, ele dizia. João já estava morando no quartinho há algum tempo, e Dona Zefa, apesar das reclamações iniciais, acabou se acostumando com a ideia, especialmente porque ele sempre pagava o aluguel em dia, mantinha tudo limpo e até consertava coisas quebradas na casa dela sem cobrar nada. Quando ele contou para ela sobre o bebê, achei que ela ia expulsá-lo na hora, mas para nossa surpresa, ela apenas suspirou e disse: Bem, crianças são bênçãos, não importa como venham, só não façam barulho de noite. Uma pequena vitória, mas importante. Uma pessoa a menos nos julgando. Um dia, João chegou no nosso banco com uma caixa embrulhada em papel de pão. Estava nervoso, ansioso. O que é isso? Perguntei. Abre. Dentro da caixa havia um par de sapatinhos de crochê, pequenininhos, brancos, tão delicados que pareciam feitos para uma boneca. Onde você conseguiu isso? Fiz, ele respondeu envergonhado. A Dona Zefa me ensinou.
Tá meio torto, eu sei. Nunca tinha pegado numa agulha de crochê antes. Mas, pro próximo, vou fazer melhor. Olhei para aqueles sapatinhos imperfeitos, feitos por mãos calejadas de trabalho duro, por dedos que nunca tinham feito nada tão delicado antes, e meu coração quase explodiu de amor. Eram o presente mais bonito que já tinha recebido na vida. Nessa mesma semana, João me surpreendeu de novo. Ele estava diferente, mais arrumado que o normal, cabelo penteado, barba feita. Parecia nervoso. Neuza, ele começou, a voz tremendo um pouco. Eu sei que não tenho muito a oferecer. Não tenho casa própria, não tenho dinheiro guardado. Ainda estou tentando me reerguer, mas tem uma coisa que eu tenho de sobra: amor. Por você e por esse bebê. Então, para meu espanto, ele se ajoelhou no meio da praça, ali mesmo onde todo mundo podia ver. Tirou do bolso uma caixinha improvisada, feita de papelão forrado com retalho, e abriu. Dentro, um anel simples, desses de bijuteria. Quer casar comigo? Ser minha companheira de verdade? Criar nosso filho juntos? As pessoas ao redor pararam para olhar. Ouvi alguns risinhos, alguns comentários maldosos, mas naquele momento só existíamos eu, João e a promessa de uma vida que, mesmo difícil, seria nossa. Sim, respondi sem hesitar. Sim, eu quero. Ele colocou o anel no meu dedo, trêmulo. Não cabia direito. Era grande demais. Mas não me importei. Era perfeito do seu jeito imperfeito, como tudo em nossa história. João se levantou e me beijou ali mesmo, na frente de todos. Um beijo que dizia: não tenho vergonha do nosso amor. Não tenho medo do que pensam. Essa é a nossa vida. Quando nos separamos, vi que algumas pessoas sorriam. Não era todo mundo que torcia contra. Havia corações gentis na cidade também. Pessoas que entendiam que o amor vem em embalagens diferentes às vezes. Voltamos para casa de mãos dadas, ignorando os olhares. O futuro era incerto, cheio de desafios, mas estaríamos juntos para enfrentá-los. E isso, descobri, era tudo o que importava. O que não sabíamos é que a maior prova do nosso amor ainda estava por vir. Decidimos casar rápido, antes que a barriga começasse a aparecer muito. Não por vergonha, já tínhamos passado dessa fase, mas porque queríamos que nosso filho nascesse com os pais já casados oficialmente. João tinha essa preocupação. Quero que ele tenha meu nome no papel, que ninguém possa dizer que não é meu de verdade. Não foi fácil conseguir os documentos. João tinha perdido quase tudo nos anos de rua. Certidão de nascimento, RG, tudo precisou ser retirado de novo. O juiz da cidade não quis nos casar, inventou 1000 desculpas. Tivemos que ir até a cidade vizinha, onde ninguém nos conhecia, para conseguir uma data. O casamento foi simples, na casa da tia Teresa. Só ela, Dona Zefa, que acabou amolecendo o coração, e 2 colegas de trabalho do João, que não tinham preconceito com nossa história. Meu vestido era um que minha tia ajeitou, bege clarinho com renda na barra. João usava a única calça social que tinha, comprada em um brechó, e uma camisa branca nova que eu fiz questão de dar de presente. Não tivemos festa, nem bolo, nem dança. Só um almoço simples e votos sinceros trocados de mãos dadas na frente de quem realmente se importava conosco. E sabem de uma coisa? Foi perfeito assim. João conseguiu um trabalho fixo como auxiliar de jardinagem numa escola particular nos arredores da cidade. O salário não era muito, mas era constante. Eu comecei a ajudar minha tia com as costuras, aprendendo o ofício para ter algo meu também. Aos poucos, juntamos dinheiro suficiente para alugar uma casinha pequena. Era um lugar simples, com apenas 2 cômodos e um banheiro, no final de uma rua de terra. O telhado tinha algumas goteiras que João consertou. As paredes precisavam de pintura nova. O quintal era só um pedaço de terra batida com um pé de goiaba torto no canto. Mas era nosso lar. O primeiro lar de verdade que João tinha depois de anos. E o primeiro onde eu me sentia segura, em paz. Enquanto arrumávamos a casa, a barriga crescia. 4 meses, 5, 6. O bebê começou a chutar. Pequenos socos de dentro para fora que me faziam sorrir no meio de qualquer tarefa. João ficava fascinado.
Toda noite colocava a mão na minha barriga e falava com o neném, contava histórias, cantava músicas desafinadas que inventava na hora. Tá escutando seu pai, bebê? Eu dizia. Ele já te ama tanto que nem cabe no peito. A cidade continuava nos olhando torto, mas com menos intensidade. O tempo tem dessas coisas. Vai desgastando até o preconceito mais duro. As pessoas começaram a se acostumar com a ideia daquela improvável família. A ex-mulher do Osvaldo, o ex-morador de rua e um bebê a caminho. Osvaldo mesmo sumiu da cidade depois da última confusão. Soube que foi trabalhar em uma fazenda longe dali. Melhor assim. Cada quilômetro de distância era um suspiro a mais de alívio. Quando completei 7 meses, tive um susto. Acordei no meio da noite com uma dor forte na barriga. João pulou da cama em pânico. Não tínhamos carro. O hospital mais próximo ficava na cidade vizinha. Ele saiu correndo na rua escura, batendo de porta em porta até encontrar um vizinho disposto a nos levar. No hospital, o médico explicou que eram contrações precoces. O bebê estava tentando vir antes da hora. Repouso absoluto até o fim da gravidez, ele ordenou. Ou você pode perder essa criança. Voltamos para casa com medo no coração. João arrumou nossa cama com almofadas para que eu ficasse confortável. Nas semanas seguintes, ele fazia tudo. Cozinhava, limpava, lavava roupa, além de trabalhar. Chegava cansado, mas sempre com um sorriso, sempre com um beijo na minha testa e outro na barriga. Calma aí, filhote, ele dizia para minha barriga. Ainda não é hora de conhecer o mundo. Fica mais um pouquinho aí dentro, quentinho e seguro. Uma tarde, Dona Zefa apareceu com um prato de doce de abóbora. Sentou na beirada da cama e ficou me olhando com uma expressão estranha. Sabe, Neuza, quando vocês começaram essa história, achei que não ia dar certo. Um homem que viveu na rua, com problemas com bebida, e você, uma mulher marcada por um casamento ruim. Pensei, isso é receita para desastre. Ela fez uma pausa, olhando ao redor, para a casinha simples, mas limpa e arrumada. Mas estou vendo que estava errada. O João, ele mudou. É um homem trabalhador, respeitador. E vocês dois juntos têm algo que muita gente com casa grande e conta no banco não tem. Amor de verdade. Fiquei sem palavras. Era a primeira vez que alguém da cidade, além da minha tia, reconhecia a beleza do que tínhamos construído. Obrigada, Dona Zefa, consegui dizer por fim. Isso significa muito. Ela deu de ombros, fingindo indiferença, mas vi que seus olhos estavam úmidos. Besteira! Só vim trazer o doce mesmo. Mas antes de sair, ela deixou na mesinha um embrulho. Dentro havia um conjunto de roupinhas de bebê, pequenas demais para qualquer criança. Era do meu filho que nasceu antes do tempo e não vingou, ela explicou. Guardei todos esses anos, mas acho que agora devem servir para algo melhor que lembranças tristes. Depois que ela saiu, chorei abraçada àquelas roupinhas minúsculas. Chorei de gratidão, de medo, de esperança. Chorei porque, mesmo com todas as dificuldades, pequenos gestos de bondade ainda aconteciam quando menos esperávamos. No final do 8º mês, a dor voltou, mais forte que antes. Dessa vez não havia como segurar. O bebê estava decidido a nascer, pronto ou não para o mundo. No mesmo carro emprestado, com o mesmo vizinho solidário, corremos para o hospital. Foram 14 horas de trabalho de parto. 14 horas de dor que parecia não ter fim. 14 horas com João segurando minha mão, sem nunca soltar, mesmo quando eu apertava tão forte que deixava marcas. Você consegue, meu amor, ele repetia. Vocês dois são fortes. Vão conseguir. Quando o choro fino e agudo finalmente cortou o ar da sala de parto, desabamos em lágrimas. Nossa filha, uma menina pequenina mas perfeita, com cabelinhos escuros e pele vermelha de quem acabou de chegar, chorava com toda a força de seus pequenos pulmões. Colocaram ela nos meus braços, um pacotinho quente e frágil. João se aproximou, tremendo, olhando para aquela criaturinha como se fosse o maior milagre do mundo. Oi, Maria, ele sussurrou, tocando de leve a mãozinha minúscula que agarrou seu dedo com força surpreendente. Eu sou seu pai. Escolhemos o nome Maria por ser simples, forte,
um nome que carregava a história. Maria como a mãe do João, que ele não via há tantos anos. Maria como minha avó, que me criou com tanto amor. Maria, um nome que não precisava de sobrenomes importantes ou histórias grandiosas para ser respeitado. O médico explicou que, por ser prematura, nossa filha precisaria ficar alguns dias na incubadora. Ela é pequena, mas é lutadora, garantiu. Tem bons pulmões, bons reflexos, vai ficar bem. Nos dias que se seguiram, revezávamos no hospital. Eu ainda me recuperando do parto, João correndo entre o trabalho e as visitas à filha. Ele fazia questão de estar lá nas horas de alimentação, mesmo que só pudesse observar através do vidro enquanto as enfermeiras cuidavam dela. Uma noite, cheguei no hospital e encontrei uma cena que nunca vou esquecer. João, sentado numa cadeira ao lado da incubadora, lendo um livro em voz baixa para Maria. Era um livrinho infantil desgastado que ele tinha achado num sebo. As enfermeiras, contrariando as regras, tinham permitido que ele ficasse um pouco mais, vendo a dedicação daquele pai. Ela parece gostar da sua voz, uma enfermeira comentou quando me viu. Fica mais calma quando ele fala. O orgulho no rosto do João naquele momento não tinha preço. Era como se, depois de anos se sentindo invisível, jogado de lado pela sociedade, ele finalmente encontrasse seu valor mais profundo. Nos olhos da filha, no reconhecimento do seu amor paterno. Finalmente, após 2 semanas, pudemos levar Maria para casa. Nossa casinha simples tinha sido transformada. João tinha pintado o quarto com tinta que sobrou de uma obra, feito um berço com madeira reaproveitada, costurado cortinas de retalhos que ganhamos. Não era luxuoso, mas era feito com tanto amor que até as paredes pareciam mais quentes. Os primeiros meses não foram fáceis. Noites sem dormir, a preocupação constante com a saúde de uma bebê prematura, o dinheiro sempre curto. João fazia bicos nos fins de semana para complementar a renda. Eu comecei a costurar em casa mesmo, com a máquina que minha tia me emprestou, enquanto Maria dormia. Mas em meio a todas as dificuldades, havia tanta alegria. O primeiro sorriso de Maria. A primeira vez que ela segurou a cabeça sozinha. O olhar de puro amor quando reconhecia a voz do pai chegando do trabalho. Pequenas vitórias diárias que valiam mais que qualquer riqueza. Em um desses dias, João chegou em casa com uma expressão séria, preocupada. Meu coração gelou. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele sentou na beira da cama, pegou minhas mãos. Neuza, eu preciso fazer uma coisa. É importante para mim, para nós. O quê? Preciso procurar minha família, contar que estou bem, que tenho uma filha, que reconstruí minha vida. Preciso pedir perdão por ter sumido. Engoli seco. Nunca tínhamos falado muito sobre a família dele. Era um assunto doloroso. Tem certeza? E se eles não quiserem te ver? Então pelo menos eu tentei. Mas Maria merece conhecer os avós, os tios. Merece saber de onde veio. E eu preciso mostrar para eles que consegui me levantar, que não sou mais aquele homem destruído pela bebida. Assenti, apertando suas mãos. Então vamos juntos. Os 3. João sorriu, aliviado. Eu tava com medo que você não quisesse. João, você é minha família agora, você e Maria. Se isso é importante para você, é importante para mim também. Naquela noite, enquanto Maria dormia tranquila no berço improvisado, fizemos planos. João tinha apenas um endereço antigo. Não sabia se a família ainda morava lá. Economizaríamos para a viagem. Iríamos no próximo feriado. Era um recomeço dentro de outro recomeço. Uma chance de fechar ciclos, de curar feridas, de construir pontes onde antes só havia abismos. Deitados lado a lado, observando o rostinho perfeito da nossa filha sob o luar que entrava pela janela, senti uma paz que nunca achei que encontraria na vida. Ali, naquela casinha simples, com um homem que o mundo tinha descartado e uma filha que ninguém esperava, eu tinha encontrado meu lugar. 2 vidas tinham nascido naqueles meses. A de Maria, pequena e nova no mundo, e a minha, renascida das cinzas de um passado que já não me definia mais. E isso era apenas o começo da nossa história. O tempo vai passando feito água no rio, sem pedir licença. Um dia você está ninando um bebê no colo, no outro está vendo esse mesmo bebê indo para a escola com uma mochila nas costas.
Foi assim com nossa Maria. 2 meses depois do nascimento dela, conseguimos juntar dinheiro para visitar a família do João. Foi uma viagem de ônibus longa, com uma bebê pequena, cheia de paradas para trocar fralda e dar mamadeira. João estava tão nervoso que mal dormiu na noite anterior. Não via a mãe, os irmãos e sobrinhos há quase 5 anos. Quando chegamos na frente da casa simples de tijolinhos aparentes, ele quase desistiu. E se não me perdoarem? E se fecharem a porta na minha cara? Então voltamos para nossa casa, para os nossos planos, respondi, segurando Maria no colo. Mas você precisa tentar. Foi a mãe dele quem atendeu a porta. Dona Lourdes, uma senhora pequena com cabelos brancos e mãos calejadas de tanto trabalhar. Por um instante, ela não reconheceu o filho. Depois, seus olhos se arregalaram e encheram d'água. João? Meu filho? Ele só conseguiu acenar com a cabeça, a voz engasgada na garganta. Ela o abraçou com força, soluçando, repetindo o nome dele como uma oração. Logo os irmãos apareceram, e foi uma mistura de lágrimas, abraços, perguntas atropeladas. Quando finalmente entramos na casa e João apresentou a mim e a Maria, Dona Lourdes pegou a netinha no colo com tanto cuidado como se fosse feita de cristal. Ela tem seus olhos, meu filho, ela disse maravilhada. Os mesmos olhos que você tinha, bebê. Ficamos 1 semana lá. João contou tudo, a bebida, a rua, como tinha perdido tudo. Contou também sobre como nos conhecemos, sobre sua recuperação, sobre o trabalho novo. Não escondeu nada, nem mesmo as partes mais dolorosas. Me perdoa, mãe. Ele pediu na última noite, sentados na varanda simples. Eu devia ter buscado ajuda, não fugido. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, como devia fazer quando ele era menino. Filho, o importante é que você voltou, que encontrou seu caminho de volta. Muitos se perdem e nunca mais retornam. Voltamos para casa com o coração mais leve e uma família maior. Dona Lourdes prometeu nos visitar quando pudesse, e João jurou que levaríamos Maria para vê-la com frequência. Promessas que, diferente de tantas outras na vida, acabamos cumprindo. Os anos foram passando, e nossa vida foi se ajeitando aos poucos, como um quebra-cabeça que vai se montando sem pressa. João continuou trabalhando na escola como jardineiro, e com o tempo ganhou a confiança da diretora. Quando o zelador se aposentou, ofereceram a vaga para ele. Significava melhor salário, carteira assinada, benefícios. Chorei junto com ele quando trouxe a notícia para casa. Maria crescia forte e esperta, apesar do início difícil. Com 5 anos, já sabia ler, graças às histórias que o pai lia para ela todas as noites sem falhar. Na escola, era aplicada, curiosa. As professoras sempre elogiavam. Nossa casinha foi melhorando, um cômodo a mais aqui, uma pintura nova ali. João fazia muito do trabalho nas folgas e eu ajudava como podia. Aos poucos, fomos comprando móveis melhores, uma televisão pequena, até uma geladeira nova quando a velha finalmente desistiu de funcionar. Foi nessa época que descobrimos que outro bebê estava a caminho. Não planejamos. Achei que com 46 anos já não engravidaria mais. Mas lá estava a surpresa, crescendo na minha barriga, deixando Maria empolgada com a ideia de ser irmã mais velha. É um menino, João afirmava com convicção. Vai se chamar Pedro, como meu pai. Ele estava certo. Nosso Pedro nasceu forte e saudável, nada parecido com a chegada apressada da irmã. Veio na hora certa, com o peso certo, chorando alto, como se quisesse anunciar para o mundo inteiro que tinha chegado. A vida seguiu seu curso. Maria se formou no colégio com as melhores notas da turma. Conseguiu bolsa para estudar na faculdade da capital, pedagogia, porque queria ser professora. Igual a professora Ana, que acreditou em mim, ela dizia. A mesma professora que, anos antes, tinha acolhido a filha do mendigo sem preconceito, quando outros pais não queriam seus filhos sentados perto dela. Pedro escolheu um caminho diferente. Desde pequeno, mostrou habilidade com as mãos, aprendendo tudo que o pai ensinava sobre plantas, concertos, construção. Quando terminou o ensino médio, fez curso técnico de edificações. Quero construir casas melhores que a gente teve um dia, ele explicava. Quero que todas as famílias tenham um lugar bom para morar. O João,
Meu companheiro de vida continuou firme na sobriedade. Não foi fácil. Houve dias difíceis, tentações, momentos de fraqueza. Mas ele nunca mais voltou a beber. Com o tempo, começou a ajudar outros homens com o mesmo problema. Na igreja, montou um grupo de apoio que se reunia todas as quintas-feiras. Se eu conseguir sair daquele buraco, qualquer um pode, ele dizia para os homens que o procuravam, muitos vindos de cidades vizinhas depois de ouvirem falar da sua história. Quanto a mim, fui costurando a vida, no sentido literal e figurado. Comecei fazendo pequenos concertos, depois roupas simples, até ganhar fama pelas minhas colchas de retalhos. Colcha da Dona Neuza virou artigo disputado na região, cada uma única, feita com pedaços de histórias diferentes. A cidade, que um dia nos olhou com desprezo, aos poucos foi mudando. Não de uma vez, não completamente, mas o suficiente. Quando João completou 15 anos trabalhando na escola, fizeram uma homenagem surpresa. Alunos que ele viu crescer, pais que aprenderam a respeitá-lo, colegas que se tornaram amigos. Foi uma festa simples no pátio, com bolo e refrigerante, mas para nós valeu mais que qualquer cerimônia de gala. O Osvaldo? Ele nunca mais voltou à cidade. Soube por conhecidos que casou de novo, teve outros filhos. Espero que tenha encontrado paz, que tenha mudado. Guardo dele apenas lembranças distantes, como um pesadelo que vai perdendo força com o passar dos anos. O tempo continuou correndo. Os cabelos do João, que já eram grisalhos quando nos conhecemos, ficaram completamente brancos. Os meus também. Rugas foram aparecendo ao redor dos olhos, marcas de tanto sorrir, de tanto viver. Nossas mãos já não tinham a mesma força, nossos passos já não eram tão firmes. Mas nossos corações, esses ficaram mais fortes, mais cheios. Maria se casou com um rapaz bom, professor como ela. Pedro encontrou uma moça doce, que o aceitou com todo o pacote, inclusive os pais com passado complicado. E vieram os netos, um a um, enchendo nossa casa de barulho, de vida nova. Primeiro veio a Luísa, filha da Maria, com os mesmos olhos do avô. Depois os gêmeos Antônio e Joaquim, travessos como só criança sabe ser. A caçulinha, Ana, chegou quando já tínhamos perdido as esperanças de ver Pedro ser pai. E por fim, Miguel, o último presente que Maria nos deu. 5 netinhos, todos sabendo a história dos avós. Não escondemos nada deles, nem as partes difíceis, nem os julgamentos que enfrentamos. Queremos que cresçam sabendo que pessoas podem mudar, que erros não definem uma vida inteira, que amor verdadeiro não se importa com aparências. Quando eles vêm passar o fim de semana, nossa casa fica pequena e barulhenta. João, mesmo com os joelhos doendo, senta no chão para brincar de carrinho. Eu, mesmo com as mãos já endurecidas pela artrite, ainda faço biscoitos de canela que eles adoram. E juntos contamos as histórias de antigamente. Vovô, é verdade que você dormia na praça? Pergunta Joaquim, de olhos arregalados. É verdade, sim, João responde, sem vergonha. Mas aí sua vovó me encontrou e me salvou. Não, eu corrijo sorrindo. Foi ele quem me salvou primeiro. Vocês se salvaram, conclui Luísa, a mais velha e sábia dos 5, com seus 10 anos de sabedoria. E ela está certa. Nos salvamos mutuamente. Nos erguemos juntos de lugares que muitos não conseguem sair. Construímos, tijolo por tijolo, uma vida que ninguém acreditava ser possível. Hoje, sentados na varanda da nossa casa, não mais aquela casinha pequena de quando Maria nasceu, mas uma um pouco maior, que conseguimos comprar com muito esforço, olhamos para o passado sem arrependimento, para o presente com gratidão, para o futuro com esperança. Ainda tem gente na cidade que cochicha quando passamos. Ainda tem quem aponte e diga baixinho. É aquela que engravidou do mendigo. Mas agora, esses cochichos vêm muitas vezes com um tom diferente. Não de desprezo, mas quase de admiração contida. E eu? Eu apenas sorrio e aperto mais forte a mão do meu velho João. Porque se eles soubessem o quanto esse homem, que um dia não tinha nada, me deu tudo o que realmente importa na vida. Talvez essa seja a maior lição que aprendi em todos esses anos. A vida começa de novo quantas vezes for preciso. E o amor? Ah,
O amor floresce nos lugares mais improváveis, basta ter coragem de plantar a semente. Aqui estou eu, Neuza, 74 anos nas costas e uma vida inteira para contar. Sentada nessa cadeira de balanço, vendo o sol se pôr pela janela da sala, enquanto João cochila no sofá com um livro aberto no peito. Ele sempre dorme lendo, costume de quem descobriu as histórias já na idade adulta e agora não consegue largar. Dizem que na velhice a gente fica olhando mais para o passado que para o futuro. Deve ser verdade. Me pego lembrando de tudo que vivemos, das pedras no caminho, das flores que brotaram onde ninguém esperava. Semana passada, levei um susto daqueles. Estava no supermercado com João, fazendo as compras do mês, quando uma senhora se aproximou. Reconheci na hora, Dona Margarida, uma das que mais falou de mim na época que engravidei. Uma das que virava a cara quando me via na rua. Dona Neuza? Ela perguntou, hesitante. Confirmei com a cabeça, já esperando alguma alfinetada, mesmo depois de tantos anos. Queria te pedir desculpas, ela disse para minha surpresa. Faz tempo que quero fazer isso, mas nunca tive coragem. Fiquei sem palavras, o pacote de arroz suspenso na mão. A gente falou tanta bobagem de vocês naquela época, julgamos sem conhecer, e olha só. Vocês construíram uma família linda, seus filhos são gente de bem, seus netos uma graça, e nós, que nos achávamos tão corretos. Meu filho se separou 3 vezes, meu marido me abandonou quando fiquei doente. Ela secou uma lágrima teimosa. João, que tinha ido pegar leite em outra sessão, voltou e ficou ao meu lado, sem entender direito o que estava acontecendo. A vida dá muitas voltas, continuei, pegando na mão do meu velho. O importante é que a gente aprenda com elas. Nos despedimos com um abraço desajeitado, dessas reconciliações que vêm tarde, mas ainda assim vêm. No caminho de volta para casa, João e eu conversamos sobre como é engraçado o tempo, esse juiz implacável que coloca cada coisa em seu devido lugar. Sabe o que eu mais me orgulho na nossa história? João perguntou enquanto dirigia devagar nosso carro velho. Sim, depois de muito economizar, conseguimos comprar um carrinho usado quando ele fez 60 anos. O quê? Perguntei curiosa. Que nunca precisamos diminuir ninguém para sermos felizes. Mesmo quando falavam mal da gente, mesmo quando apontavam o dedo, a gente nunca desejou mal para ninguém. Só seguimos em frente, construindo nossa vida tijolinho por tijolinho. Ele tem razão. Nunca sentimos necessidade de provar nada para ninguém além de nós mesmos. Nem quando Maria entrou na faculdade e virou professora respeitada. Nem quando Pedro abriu sua pequena construtora e começou a dar emprego para os jovens do bairro. Nem quando compramos nossa casa própria depois de anos economizando cada centavo. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. Mas eu descobri que o amor é um banquete que se divide quente, na hora, com quem quiser sentar à mesa. Nossos netos são nossa maior alegria hoje. Luísa, a mais velha, já está na faculdade. Medicina, imagina só. Quem diria que a neta da mulher do mendigo estaria lá, de jaleco branco, salvando vidas? Os gêmeos, Antônio e Joaquim, seguiram caminhos diferentes. Um é músico, toca violão como ninguém. O outro entrou para a polícia, quer proteger as pessoas, como ele mesmo diz. A pequena Ana, que de pequena já não tem nada com seus 15 anos, é igualzinha ao avô. Mesmos olhos, mesmo jeito calmo de observar o mundo. Já o Miguel, caçulinha de 10 anos, é pura energia. Não para quieto um segundo, sempre inventando alguma brincadeira nova. Todos eles conhecem nossa história. Fazemos questão de contar, sem floreios, sem esconder as partes difíceis. Porque é importante que saibam de onde vieram, que entendam que a vida não é só linha reta, que às vezes a gente cai, mas o importante é levantar. Vovó, conta de novo como você conheceu o vovô? Miguel sempre pede quando vem nos visitar. E eu conto, mesmo já tendo contado 1000 vezes. Porque cada vez que conto, revivo aquela noite de chuva, aquela mão estendida quando eu mais precisava. João, que antes ficava envergonhado com essas histórias, agora participa ativamente, acrescentando detalhes, corrigindo minhas imprecisões, como ele chama. Não era um banco que eu fiz para ela, era uma obra de arte. Ele brinca, arrancando risadas dos netos.
Um trono para minha rainha. Nossa casa virou ponto de encontro nos fins de semana. Os filhos vêm com as famílias, trazem comida, música, barulho. A mesa da cozinha, que João fez com as próprias mãos quando nos casamos, agora comporta uma família inteira que nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginaria ter. Na parede da sala tem uma fotografia que é meu maior tesouro. Todos nós juntos, 4 gerações sorridentes. Eu e João no centro, cabelos brancos e rugas de sorriso. Ao nosso redor, filhos, noras, genro, netos. Uma família construída contra todas as probabilidades, contra todos os julgamentos. Nosso quintal agora tem um jardim, que é o xodó do João. Ele passa horas cuidando das plantas, conversando com elas como se fossem pessoas. Preciso agradecer à natureza por tudo que me deu, ele explica quando pego ele nessas conversas. As rosas que ele cultiva são as mais bonitas da vizinhança. Até quem nunca nos deu bom dia para admirar. João começou um projeto na comunidade também. Uma horta comunitária nos terrenos baldios perto do córrego. Ensina os jovens a plantar, a cuidar da terra. Muitos desses meninos são de famílias complicadas, alguns já tiveram problemas com drogas. Ele os trata com o mesmo respeito que um dia desejou para si. Todo mundo merece uma segunda chance, ele sempre diz. Eu tive a minha. Quanto a mim, continuo com minhas costuras, mesmo com as mãos já não tão firmes. Agora faço mais por prazer que por necessidade. Colchas de retalhos que contam histórias. Cada pedaço de tecido tem uma memória, uma vida anterior. Faço questão de ensinar a técnica para quem quiser aprender, principalmente as meninas do bairro. Vó, como a senhora ainda tem paciência para isso? Maria pergunta às vezes, me vendo costurar por horas. A vida é isso, filha. Juntar pedaços diferentes, alguns bonitos, outros nem tanto, e transformar tudo num conjunto que faça sentido. Há tempos que não ligo mais para os olhares na rua, para os cochichos quando passamos. A verdade é que hoje eles são mais de curiosidade que de julgamento. São aqueles dois, os da história incrível, é o que dizem agora. O preconceito não acabou, claro. Ainda existe muito por aí. Mas nossa pequena revolução silenciosa, nossa teimosia em ser felizes apesar de tudo, talvez tenha ajudado a abrir algumas mentes, a alargar alguns corações. Osvaldo, soube há poucos anos, faleceu. De cirrose, disseram. O alcoolismo que ele tanto negava acabou levando embora. Rezei por ele, de verdade. Porque entendi com o tempo que ele também era uma pessoa quebrada, só que de um jeito diferente, um jeito que não permitia que ele pedisse ajuda ou admitisse suas fraquezas. A vida é assim, nos ensina mesmo quando não queremos aprender, nos molda mesmo quando resistimos, nos leva por caminhos que jamais planejamos. Se alguém me dissesse naquela noite chuvosa, há mais de 30 anos, que eu terminaria aqui, uma avó de cabelos brancos, cercada de amor, com um homem que o mundo inteiro descartou, eu não acreditaria. Riria da cara de quem contasse tamanho absurdo. Mas a vida? A vida tem um jeito peculiar de escrever histórias que a gente jamais teria coragem de inventar. Hoje, quando caminhamos pela praça de mãos dadas, devagar como só os velhos sabem andar, ainda tem gente que aponta e diz: lá vai a mulher que engravidou do mendigo. E eu olho para o meu João, para as marcas que o tempo deixou naquele rosto que tanto amo, e sorrio, porque eles podem me chamar assim pelo resto da vida. O que eles não sabem é que esse título se tornou minha medalha de honra. Me chamaram de louca, de perdida, de suja. Mas sabe o que eu fui? Corajosa, porque tive a coragem de amar o que ninguém via valor. E hoje, esse amor é minha maior herança. E você, que chegou até aqui comigo nessa história? Pergunto, teria coragem de amar alguém que o mundo despreza? De enxergar além das aparências, das circunstâncias, dos julgamentos apressados? Porque no final das contas, é disso que a vida é feita, de escolhas corajosas, de mãos estendidas na escuridão, de corações que se arriscam mesmo quando tudo parece impossível. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha ela, conta para alguém.
Espalha essa mensagem de que o amor pode acontecer nos lugares mais improváveis e que ninguém, absolutamente ninguém, está além da redenção. E se inscreve no canal. Aqui a vida é contada do jeito que ela é, de verdade, sem filtros, sem maquiagem, com todas as cicatrizes e belezas que fazem parte da jornada humana. Porque histórias como a minha e do João precisam ser contadas, para lembrar a todos que os finais felizes nem sempre vêm em embalagens perfeitas, mas são, ainda assim, os mais bonitos de todos. Agora, põe aqui nos comentários de onde você está ouvindo a minha história, vou adorar saber até onde chegou.